Mas, efetivamente, vai haver um teto às indemnizações. Não se sabe como. Se reduz os 30 dias, em vez de serem os 30 dias por ano trabalhado nas indemnizações, ou seja, colocar mesmo um teto a uma indemnização total. Falam em teto, mas como diz e bem, não se concretiza. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas Aquilo que me parece é que não vai mudar nada. Porque, naturalmente, irá haver reação e, na perspectiva que eu tenho, que já disse antes, que eu acho que ninguém quer fazer nada que altere muito o status quo, por razões que já apontei, eu penso que não vai acontecer nada. Por isso é que eu há bocado lhe queria referir aqui, é que a Espanha já tinha uma legislação mais flexível. E esta semana, o seu governo não disse que ia discutir com os sindicatos, pura e simplesmente porque é para isso que os governos existem. Os governos existem para tomar decisões. Como as gestões das empresas existem para tomar decisões. Mas se puder evitar a contestação social, melhor. Mas a contestação, no momento que vivemos, é inevitável. Nós vemos a contestação pelo mundo fora, em particular em alguns países da Europa. E eu acho que é normal, é natural que as pessoas contestem. Então acha que o governo devia ter dito assim, vamos sempre colocar um teto? É de tomar as decisões que temos que tomar para o país poder avançar. E acha que o governo deveria ter chegado e dizer, estas são as 50 medidas aprovadas e não vai haver discussão com a concertação social? A discussão já houve reuniões, já está a haver reuniões desde a semana passada. Mas na aprovação? Quando estivemos aqui, já tinha havido reuniões no feriado e já houve mais reuniões, mas parece que as reuniões não serviram para nada, porque todas as pessoas que saíam lá de dentro vinham dizer que não vai acontecer nada. E, portanto, só para lhe dizer que em Espanha, que já era mais flexível, esta semana o Governo tomou mais umas medidas na área laboral, porque todos os países do sul da Europa que estão com problemas estão a ser pressionados para flexibilizarem ainda mais e tornarem-se mais competitivos, porque o problema já não é destes países, é um problema europeu. E veio introduzir algumas normas na lei que permite os despedimentos e em que diz nomeadamente isto. É permitido o despedimento por razões económicas, técnicas, organizacionais e de produção, ou seja, por toda e qualquer razão. Foi o que eles vieram dizer. Concorda com isso? Ou seja, concorde-se ou não, esta é de facto algo de concreto. Isto é de facto um avanço face àquilo que existia. E depois introduziram uma outra norma que não existia na legislação laboral espanhola, que diz o seguinte: causas de abstentismo também são incluídas nas razões ponderosas como causa de despedimento. E então, também aí não ficam pela conversa. Definem e dizem que um funcionário que tenha 20% de absentismo em 2 meses consecutivos é causa de despedimento. Ou 25% de absentismo em 4 meses interpolados. Isto são medidas concretas. Aquilo que eu ontem assisti é chamada conversa da treta. Mas há medidas concretas boas e más. Acha que essas medidas são boas? Há medidas concretas boas e más. Essas são boas? Algumas destas medidas ou são radicais? Impõem-se porque estamos num mercado global. Como já dissemos aqui a semana passada, e acho que, enfim, falando com qualquer empresário, qualquer pessoa que tenha responsabilidades nesta área, ninguém despede por despedir. E às vezes é preferível despedir meia dúzia de pessoas do que pôr em causa ou pôr em risco toda uma empresa. E, portanto, essa flexibilidade pode e deve existir. E pode, num primeiro momento, ter um efeito negativo, mas num segundo momento terá seguramente vantagens. Porque aquilo que eu também ontem li é que aquelas medidas todas, se vierem a ser concretizadas, que eu duvido, no dia que vierem a ser concretizadas, só se aplicam aos novos trabalhadores. Ou seja, mais uma vez, vamos estar naquela situação que o Luís aqui apontou há já reuniões atrás, em que quem paga as favas e quem é flexível são os novos a chegar ao mercado de trabalho. O conflito geracional. Todos os outros vão continuar a ficar sentados na sua poltrona. Isto é insustentável, isto não faz sentido nenhum. E como vão também pagar a dívida, está tudo bem. Pierre, perguntar-lhe então se estas medidas do emprego, não é só esta, é também aqui uma mudança nos contratos coletivos, uma negociação daquilo que já foi aqui falado várias vezes, o banco de horas, a mobilidade dos trabalhadores, que são efetivamente temas muito inflexíveis em Portugal. Há ou não aqui uma novidade também? Não, aqui há, e de facto nós já comentamos isso, aqui há claramente caminhos interessantes que estão explorados e também é isto é realmente uma flexibilização que pode interessar ambas as partes. Então, de facto, é muito, podíamos dizer,
não se percebe porque que isto não aconteceu antes, mas como está a acontecer, muito bem. Agora, neste caso, eu acho que, como é um caminho mais pacífico, ainda mais, não se percebe porque que o governo não avança de uma forma mais decidida. E não põe tudo aqui. Gostava de ver medidas mais concretas e mais rápidas. Ou pelo menos o governo podia muito bem dizer, então, vai haver uma concertação, mas depois, se não houver acordo daqui a X tempo, então eu vou gerir esta questão e fazer uma lei que vai a solucionar. E como não é isso que tivemos, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas definitivamente é um bom caminho. Mas agora a pergunta, vou pô-la de outra maneira, que é, estas podem ser boas medidas, efetivamente relançam a discussão sobre a flexibilização do mercado de trabalho, algo que já vem sendo pedido há algum tempo por instituições internacionais, neste caso o FMI, Comissão Europeia, etc. Mas a questão-chave, para mim, pelo menos nesta altura, é se vai relançar o emprego, efetivamente, se vai evitar que haja mais desemprego, este tipo de medidas, e se vai acabar por relançar a economia, ou é como dizia ontem Miguel Beleza, que isso só vai acontecer quando a economia estiver a crescer a 3%. Isto, o que estamos a ver, na minha perspectiva, não vai relançar o emprego. Estas medidas, como elas são feitas, não vão relançar o emprego. O que podia relançar o emprego seria, efetivamente, umas medidas mais, utilizo a palavra, mais radicais. Não é por ser mais radical, não é mais uma vez para ser injusto, devem existir mecanismos que dão segurança, que permitam às pessoas de passar fases mais da vida deles, sobretudo o desemprego, que é um drama social. Ninguém nega isso. Hein? Não é nesta sala um clube de ricos a dizer não, vamos despedir para que haja uma variável de ajustamento e nós ficamos ricos e eles são pobres. Não é esta a questão. É a questão de ter um conjunto de ferramentas que permitam de adaptar as empresas a um momento muito difícil que estamos a passar. É disto que se trata. Isto não vai o permitir, na minha perspectiva, okay? E o que se deveria fazer para o permitir seria de agilizar muito mais a contratação e o despedimento. Mas já agora deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Há outro aspecto que ninguém toca e que já foi falado e sucessivamente falado, que é a redução dos custos do trabalho. Os custos de trabalho, nomeadamente a segurança social, que tem um peso muito significativo e que poderia permitir às empresas, nomeadamente às exportadoras, serem mais competitivas nos seus mercados. Mas para isso o Governo tem que gastar menos, tem que ser mais austero nos seus gastos para permitir que se reduzam essas despesas e, ao mesmo tempo também reduzir as prestações. Tocou num ponto essencial, reduzir os gastos, estamos praticamente a terminar e eu gostava ainda de vos ouvir sobre esta medida que é este controlo dos serviços públicos que vai ser feito trimestralmente. É aqui um mecanismo adicional, especial, também ainda não está muito detalhado ou explicado, mas pelo menos é aqui uma boa medida para se evitarem surpresas como aquelas que aconteceram este ano com a execução orçamental e os PECs sucessivos. Deixe-me só dar uma nota sobre esse número mágico que o Miguel Beleza referiu dos 3%. O número mágico dos 3%, e que quando os economistas dizem que o desemprego só se reduz com um crescimento pelo menos 3%, parte de um pressuposto que é sem reduzir os salários. Só há uma maneira, e como não vamos crescer a 3%, só há uma maneira de resolver o problema do desemprego, que é reduzir os salários. E as pessoas não querem ouvir as verdades, mas a verdade é esta. E os mecanismos de flexibilidade permitem reduzir os salários e permitem reduzir, digamos, os custos salariais e aumentar a competitividade das empresas e por aí poderem ter mais gente porque vendem mais, etc. Portanto, o caminho é este e vai ser este caminho, quer as pessoas queiram, quer não, porque os 3% não vão existir, como o Miguel Beleza dizia. E agora 5 segundos bem. Que é para passar... Em relação ao setor público, deixe-me só dizer-lhe uma coisa que é o seguinte. Eu sou um grande defensor das ações de controle e de acompanhamento e de follow-up e de benchmarking. Eu sou um defensor quase intransigente e acho que esse é o caminho. Agora, o problema é sempre quem é que faz esse acompanhamento. Não pode ser uma comissão de funcionários públicos que estão hierarquicamente dependentes do governo. A minha proposta é sempre a mesma. Devem escolher as universidades. E devem escolher uma universidade portuguesa e uma universidade estrangeira que faça esse acompanhamento e pessoas dessas universidades. Deixo para si a antecipação em relação ao Conselho Europeu, como é que Bruxelas vai olhar para estas 50 medidas que nós ainda pouco conhecemos e eles creio que também não vão conhecer muito mais. Em relação a isso, acho que eles vão olhar da mesma maneira que nós os 4 aqui olhamos, portanto, não vão ligar nenhuma.
Os problemas não passam por aqui, as questões de fundo. Mas desculpe, deixe-me só voltar para lhe perguntar se acha que estas medidas foram feitas para Bruxelas ver como acusou o PSD. Possivelmente sim, mas se por acaso também foram, ou se foram só por isso, era melhor estar quieto e eu terem ocupado o tempo com outras coisas. Porque realmente, digamos que eu não acredito que ninguém hoje em Bruxelas e que os ministros que vão lá estar, todos eles, estejam preocupados com estas 50 medidas. Não tem influência nenhuma no que se vai decidir em Bruxelas, são coisas muito mais importantes do que estas e que não dizem respeito só a Portugal. Fundamentalmente vão dizer respeito da Espanha, porque quem está realmente aflito é a Espanha. E vamos ver nos próximos meses o que é que vai acontecer. Muito obrigada, meus senhores. Foi um gosto tê-los neste Conselho Consultivo. Igualmente. Foi a análise e a reflexão aos temas económicos que estão hoje no topo da atualidade económica, as 50 medidas com que o Governo espera impulsionar a economia, a competitividade e também o emprego. Foi assim o Conselho Consultivo de hoje.